Olá, amigos, muito bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa Live Family. Hoje, sexta-feira, estamos já há alguns dias juntos e vamos até domingo, dia 16 de agosto, com as nossas mensagens e reflexões sobre nosso maior tesouro, que é a família. O maior tesouro dado por Deus na Terra. Saiba de uma coisa, você pode perder um carro e comprar outro. Você pode até perder uma casa e adquirir outra, mas família, ela é singular. Uma pessoa é única, um esposo, esposa, o filho. O bem maior que temos é família. Estamos refletindo sobre isso essa semana, já conversamos sobre vários temas, e hoje não será diferente, será uma grande bênção. Temos você conosco e também a participação dos nossos convidados. Quero dar um alô especial para você, que já chegou por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nosso bom dia para a Adenilson São, Alice Araújo, Kelly Souza, Haroldo Paniago, Sandra Lopes, bom dia na presença de Deus. Wellington, bom dia para você também, para sua família, e a todos os nossos queridos amigos que já estão conosco. E você pode, então, enviar o seu comentário, porque nós vamos estar colocando aqui, em algum momento, a sua participação. Lembrando que você pode também compartilhar a nossa live no seu Facebook, para que seus amigos, seus familiares possam participar também, desfrutar desta bênção. Nós vamos, então, mais uma vez, apresentar nossos convidados especiais. Já estiveram ontem conosco, estão de volta hoje. Quero aqui agradecer a presença, mais uma vez, do pastor Ed Carlos, e também do nosso querido amigo Urias Lima. Bom dia, amigos. Bom dia, pastor Gelson. Bom dia, Urias. Bom dia a todos os amigos e irmãos que estão compartilhando e participando dessa live junto conosco. Uma alegria voltar. Espero que o tema de hoje seja uma bênção para todos aqueles que estão participando. Amém. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente, pastor Joel, pastor de Carlos. Vamos ver se louvar a Deus e aprender um pouco mais sobre como colocarmos a nossa família aos pés do Senhor. Amém. Então vamos começar com uma oração, louvando a Deus, e na sequência, então, vamos ter o louvor cantado aí, tocado também pelo Urias, né? Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esse novo dia, porque sua graça se renova sobre nós, a sua misericórdia. Entendemos que o Senhor tem nos sustentado, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai querido, nosso coração se enche de alegria ao ver que o Senhor tem nos guiado, tem nos conduzido, tem nos fortalecido. Nessa manhã, mais uma vez, abençoe esse encontro, ainda que virtual, estamos juntos. Abençoe todas as famílias, abençoe todos os filhos, e todos nós somos filhos. Abençoe os pais, enfim, que a graça do Senhor mais uma vez se manifeste, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Muito bem, vamos de música então, Urias. Que música tem preparada para nós aí agora? Preparei um hino, na verdade ele é quase um corinho, né? Quão grande és tu. Amém, maravilha. Vamos ouvir então. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, vejo as estrelas, ouço o mar imenso que eleva ao céu constante adoração. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor
tão grande que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado e agradecido, venho também minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Amém. Grande é o Senhor, digno de louvor e adoração, diz o salmista, né? E é por isso que a gente bendiz o Senhor. O Salmo de número 128, obrigado, Urias, é considerado o Salmo da família também, né? Salmo 127, 128. E em especial aqui no Salmo 128, nós temos uma declaração que diz que o homem que confia no Senhor, o homem que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, a partir do verso 3 diz assim: eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e seja os filhos de teus filhos, e vejas os filhos de teus filhos, e paz seja sobre Israel. Então, uma das grandes dádivas desde a antiguidade é a paternidade e a maternidade. Ter descendentes, né, era algo espetacular, fantástico naqueles dias, e hoje não é diferente também, né? No entanto, inerente a isso, vem o privilégio, mas vem a responsabilidade, né? Muito grande, né, pastor Ed? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o privilégio da paternidade, da maternidade, hoje, o privilégio de gerar uma vida, o Senhor compartilha esse privilégio com a gente, mas também esta missão de educar esses filhos. No verso 3 do Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Então, é uma bênção, mas também um grande desafio. Mas aí temos o Senhor que está ao nosso lado. Deus abençoe todos os pais, né? E aqui todos somos pais, né? Eu tenho um casal, a Laís de 10, o Natan de 7. Pensa os meninos bonitos. Umas crianças lindas, rapaz. Tem quem puxar também, né? O camarada tem que ser esperto, ele tem que casar com uma esposa bonita para melhorar a descendência, né? Esse é o segredo, esse é o segredo. Se vocês sorrirem é porque vocês concordam comigo. O pastor Ed também é pai, o Urias também é pai, somos pais, né? Deus nos deu esse privilégio, e a gente tem esse desafio, nós estamos inseridos nisso. E aí é só a graça de Deus para nos ajudar. Pastor Ed, que Deus se use, né, mais uma vez, nesta manhã. Pastor Ed Carlos, carinhosamente chamo ele de Ed, né? Estamos vizinhos aqui, de distrito, e também de condomínio, né, pastor? Então, a gente já tem um pouco mais de liberdade. Nós vamos, então, ouvir esse tema tão importante. Deus te abençoe e Deus te use, pastor, mais uma vez, nesta manhã. Obrigado, pastor Joelson. Queria, antes de abrir aqui meu slide para vocês, falar desse livro, o pastor Joelson mencionou ele ontem. Esse é um livro que eu escrevi, chamado Como Melhorar a Comunicação no Casamento. E aqueles que se interessarem por adquirir esse material, tê-lo para lê-lo, eu sei que a maioria já tem esse livro aqui, eu imagino, mas nós vamos colocar aqui embaixo, na tela, informações para que você possa adquirir esse material aqui também. Eu tenho certeza que se você ler com o seu cônjuge, é um livro para casais, vai ser uma bênção na sua vida, ok? Nós vamos abrir aqui nosso slide de hoje, vou compartilhar aqui minha tela com vocês,
para vocês se beneficiarem aqui das imagens, né, que foram preparadas e tudo. E nós podemos, então, avançarmos no nosso estudo. Mais uma vez, pastor, obrigado pelo privilégio, viu, de poder compartilhar esse tema aqui com a sua igreja, com o pessoal do seu distrito. Espero que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa manhã, especialmente com os pais, né, aqueles que são pais. E se, porventura, temos filhos aqui também assistindo, com certeza também serão abençoados. O título é Multiplicando uma Descendência Piedosa. Então, esse é o nosso chamado, né? O título, na verdade, ele faz referência a um chamado que Deus tem para cada um dos pais que estão assistindo essa live nesse momento. Eu quero começar com um texto bíblico, a palavra de Deus, está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou então na tela, fique à vontade. O texto diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. É interessante que esse texto, para nós entendermos a beleza do seu significado, nós precisaremos explorarmos o contexto dessa passagem. E o contexto de Gênesis 1, 28, na verdade, é todo o relato da criação. E, em especial, a criação do ser humano, né? Se você ler esse texto dentro do contexto, você entende a profundidade e significado do que significa multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. No verso anterior, a Bíblia diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o texto ele é bem categórico, né? Quando Deus ele cria o ser humano, na verdade, o texto está descrevendo ali como se fosse a coroação do ato criativo de Deus, e ele cria o homem à sua imagem e sua semelhança. E aí, após criar o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança, vem essa ordem de Deus para que eles se multipliquem e encham a terra. Interessante que no contexto cananita, o contexto no qual a Bíblia foi escrita, especialmente no livro de Gênesis, então nós temos uma alusão ao que significa ter a imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que na nossa própria igreja existe um debate, né, teológico sobre o significado da imagem de Deus, se era a imagem física, se era a imagem moral, se era a imagem espiritual que o ser humano adquiriu ou recebeu de Deus. Na verdade, a gente crê, né, com base no Espírito de Profecia, que era tudo isso junto, né? Uma coisa não exclui a outra, ou seja, o ser humano ele foi criado com base no modelo, do ponto de vista físico, com base no design de Deus. Nós somos parecidos com Deus do ponto de vista físico, mas a Bíblia diz também que nós somos parecidos com Deus no aspecto emocional, no aspecto moral, no aspecto espiritual. A essência do texto, quando ele fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem que ver com o fato de que Deus criou o ser humano para representá-lo aqui neste mundo. Deus criou, quando você lê o relato da criação, você tem Deus criando o planeta Terra, ele está formando o seu reino, ele está formando um reino aqui, ele cria o ambiente do seu reinado, ele cria os seus súditos, e ali ele coloca, então, Adão e Eva como representantes dele, né, que vão carregar essa imagem dele. E é interessante que nesse contexto da cananita, você tem um detalhe interessante que ajuda a entender essa passagem. Quando as nações, elas lutavam umas contra as outras, geralmente a nação que vencia, ela plantava, ela estabelecia no território vencido a imagem do seu Deus. E ali é como se eles estivessem dizendo assim, a partir de agora, quem vai reinar neste lugar, nesta terra, é o nosso Deus. É o Deus a quem nós representamos. Então, quando a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e diz na sequência que o ser humano tem que se multiplicar e encher a terra, a Bíblia está dizendo que o ser humano deveria levar o reinado de Deus para todos os cantos da terra. A terra deveria ser cheia de pessoas criadas à imagem e semelhança dele e que ampliassem o reinado de Deus sobre a terra. E esse é o chamado dos pais. Você precisa, como pai, entender o seguinte: o lar ele deve ser um lugar estimulante em que os seus filhos cresçam, aprendendo sobre o caráter, sobre os valores e a integridade do reino de Deus. Então, o seu lar precisa ser esse lugar, esse ambiente especial.
No lar cristão, queridos, as crianças precisam aprender ou ser ensinadas a amar e respeitar a Deus de uma maneira especial, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e vamos mostrar algumas estratégias de como você, pai cristão, pode ajudar o seu filho a vivenciar essa experiência. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, existe aqui um texto bem interessante que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse texto não está falando dentro de um contexto primário, né, a respeito da criação de filhos, mas o princípio que existe nele, nós podemos aplicar também ao processo educacional, ao processo de formação do caráter dos nossos filhos. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. A expressão, a palavra tempo aqui no hebraico, ela tem mais o sentido de estação, uma época. Então, na educação dos nossos filhos, existem épocas ou períodos determinados para cada coisa. Eu quero apresentar rapidamente para você esse aspecto aqui das estações da parentalidade, né? Então, dentro desse quadro que eu estou mostrando para vocês, os estudiosos, eles dividiram as estações da parentalidade em 4. Segundo eles, existem 4 épocas no processo educacional de um filho, né? A primeira época, a primeira estação, vai do 0 aos 2 anos, a segunda época vai dos 3 aos 12, a terceira vai dos 13 aos 21, e depois a quarta, final, né, ela se refere à fase adulta. Então, nós temos aqui, dentro de cada uma dessas fases, o papel que os pais devem desenvolver e os objetivos que eles devem alcançar dentro desse processo da parentalidade ou da paternidade. Veja, do 0 aos 2 anos, os filhos precisam, os pais, eles têm o seguinte papel, o serviço. Qual é o objetivo? O objetivo é a segurança dos filhos. Então, essa é uma época que o seu filho vai precisar muito de você, no sentido de segurança, de proteção. Aqui, os pais precisam cuidar contra uma série de coisas que possam ameaçar a saúde emocional dessa criança no futuro, por exemplo, abuso, qualquer tipo de abuso que uma criança sofre nesse período da vida, marca de maneira indelével a sua fase adulta, né? Ela vai trazer transtornos, doenças emocionais, ela vai carregar esses problemas para o resto da vida, né? Então, os pais, nesse momento, precisam estar com seus filhos para proteger de maneira especial, para promover segurança para eles, né? É uma época que os pais realmente se focam em atender ali essa necessidade básica, que é a segurança. Depois você tem o período, a estação dos 3 aos 12, onde o papel do pai muda um pouquinho. Você continua promovendo a segurança, né, servindo e promovendo segurança, mas acrescenta um outro detalhe. O pai começa agora a estabelecer autoridade, né, ensinar para o filho realmente princípios de autoridade, e o objetivo disso é ensinar para ele a fazer escolhas morais positivas. O filho precisa aprender a fazer escolhas morais. É importante que os pais entendam, né, e aprendam a desenvolver essa qualidade, essa habilidade no processo educacional, que é deixar o filho ir aprendendo, né, até mesmo com seus próprios erros, para que eles possam aprender a fazer escolhas morais positivas. Você tem, então, dos 13 aos 21 anos, o papel do pai muda um pouquinho, você continua atendendo às necessidades, você continua servindo, continua estabelecendo autoridade. É lógico que nessa fase a criança isso já está claro para a criança, se o pai desenvolveu isso de maneira adequada, né? Mas agora ele entra com outro aspecto, que é o aspecto do mentoreamento. Nesse momento, os pais, eles passam a ser mentores dos seus filhos. Se eles fizeram, se eles trabalharam bem nas primeiras estações, não vai ser difícil ele chegar nessa fase e assumir o mentoreamento do seu filho. Qual é o objetivo? É tornar os filhos um adulto independente. Nessa fase aqui, por exemplo, é importante que os pais de fato sejam a mente dos seus filhos. Existem estudos, né, do ponto de vista da neurociência, que mostram que o cérebro de uma pessoa, ele só se torna plenamente maduro quando a pessoa atinge a idade de 21 a 24 anos, varia aí entre os estudiosos, né? Então, veja, alguns chegam a dizer que até 28 anos de idade, porém, eu estou colocando aqui uma média, né?
veja, nessa fase, nessa idade de aproximadamente 21 a 24 anos de idade, que se forma plenamente o cérebro do seu filho. Só para aqueles que não entendem, sei que tem muitas pessoas que entendem isso aqui melhor do que eu, inclusive, mas quando nossos filhos nascem, o cérebro deles ainda não está plenamente desenvolvido, ele começa a se desenvolver, né? Começa com essa parte de trás aqui, que é responsável pelo equilíbrio. Quando ela está plenamente desenvolvida, a criança começa a ficar em pé, sem a ajuda de ninguém, ela começa a andar, porque a parte do cérebro que é responsável pelo equilíbrio já está formada. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai avançando em direção à frente aqui, até a formação plena do lóbulo frontal. O lóbulo frontal é responsável pelas decisões morais, e também responsável, né, nós sabemos pelo Espírito de Profecia, que é no lóbulo frontal que o Espírito Santo se comunica com o ser humano. Essa parte do nosso cérebro só se forma plenamente depois dos 21 anos. Então, significa o seguinte, até essa idade, o seu filho, ele não tem condições de autonomia, por isso que você precisa ser o mentor dele, né? Você não pode deixar ele totalmente à vontade para escolher aquilo que ele deseja, porque ele vai tomar decisões muito equivocadas, né? Porque ele não tem ainda a maturidade suficiente para entender isso. Vou dar um exemplo para vocês, apenas um exemplo, né, a título de exemplo aqui, porque nós não temos muito tempo para explorar isso. É muito comum quando nossos filhos chegam na adolescência, alguns deles, talvez seguindo alguma moda aí, querem fazer tatuagem. Então, eles brigam e questionam e tal, e acabam algumas vezes os pais cedendo e deixam fazer. E sabe o que acontece? Geralmente, quando ele completa 24, 25 anos, ele se arrepende daquela tatuagem. Alguns tentam até apagar, né? E é custoso apagar uma tatuagem. Mas isso só reflete esse fato de que, quando ele chega realmente a uma idade onde ele tem maturidade para entender algumas coisas, ele se arrepende daquilo que ele fez. Então, veja, nessa fase é muito importante você, pai, veja, dos 13 aos 21, é uma fase crítica na educação de filhos. Porque as crianças, elas estão aprendendo, né, a se tornar independentes, elas muitas vezes querem mais independência do que elas precisam ter ou do que elas devem ter. E os pais têm que ser a mente do seu filho. Nada que o seu filho peça de você, que você entenda que algo errado, você deve permitir que ele faça. Por mais que ele bata o pé, por mais que ele questione, você é a mente do seu filho, né, e você vai ser responsabilizado por isso, perante Deus. E isso pode cobrar também, dentro dessa própria vida, você pode ser cobrado por faltas que você cometeu nessa fase. E depois nós temos a fase adulta. Nessa fase, o papel do pai é ser amigo do filho, né? Precisa buscar um relacionamento. Geralmente, nessa fase, os filhos já saíram de casa, já estão vivendo a sua própria vida, né? Não dependem mais dos pais financeiramente. Isso seria o ideal, é lógico que em algumas situações não é bem assim, mas o ideal era que ele já tivesse terminado sua faculdade, já estivesse no seu emprego, talvez casado já, ou casada, né? E nessa fase, os pais precisam manter a amizade com os filhos, né? Visitar de vez em quando, recebê-los em casa, mas existe um princípio aqui, não se intrometer de maneira direta na sua vida, especialmente no seu casamento ou no processo educacional dos seus filhos. Se você faz isso, você como pai, você pode estar interferindo na felicidade do seu filho, né? Então, é muito importante que nessa fase você busque apenas manter a amizade. É lógico que conselhos, orientação, sempre são bem-vindos, mas sem intromissão, né? Isso é muito importante. Então, nós temos essas estações da parentalidade que, infelizmente, muitos pais acabam por desconhecer, né, o seu papel e que objetivos ele deve ter em cada fase da educação dos seus filhos, acabam cometendo erros que vão afetar de forma negativa a vida dos seus filhos. Por isso, nós estamos trazendo aqui para que você tenha noção disso e você não cometa esses erros, né? Então, além das estações da parentalidade, nós temos também aqui um outro princípio educacional muito importante. O título aqui não está correto, tá? O título aqui seria Estilos Parentais, e tem que ver com estudos mais recentes a respeito do processo educacional dos filhos. E os estilos parentais, eu diria para você que é aquilo que existe de mais interessante, vamos dizer assim, dentro desse processo de desenvolvimento das crianças. Como é que ele se desenvolve? Os estudiosos dizem que existem 4 tipos de pais. Alguns agora, existem estudos mais recentes que estão apontando para 5 estilos, né? Mas um deles é como se fosse uma combinação.
eu vou mencionar isso para vocês daqui a pouquinho. Existe o pai participativo, o pai permissivo, o pai autoritário e o pai negligente. É interessante, queridos, que esses estudos dos estilos parentais, eles são extremamente importantes pelo seguinte: eles estão entre as descobertas mais confiáveis acerca do desenvolvimento infantil, e também o estilo de pai que você estabelece no processo educacional do seu filho vai determinar um quadro comportamental que pode permanecer o resto da vida do seu filho. Então, é mesmo que dizer assim, o tipo de pai que você determina o tipo de filho que você terá. Então, é muito importante você entender esse assunto para que você possa fazer uma autoavaliação, para ver qual estilo parental você está desenvolvendo e se é o estilo parental adequado, né? Nós vamos apresentar isso de maneira muito breve aqui, tá? De maneira muito breve mesmo. Aqueles que tiverem interesse em aprofundar essa questão no mesmo e-mail que está sendo colocado aí para você verificar a questão do livro, aqueles que quiserem adquirir o livro, você pode também mandar uma mensagem aí, eu posso sugerir para você outras leituras onde você pode aprofundar essa questão. Então, você tem o primeiro tipo de pai, os pais participativos. Os pais participativos, como o próprio nome diz, né, são aqueles pais que estão focados no processo educacional dos seus filhos. E eles são aqueles pais que conseguem separar tempo para estar com seu filho e participar da vida dele, né? Por exemplo, os pais participativos, eles estão sempre focados na questão dos estudos do seu filho. Eles conhecem, por exemplo, eles sabem o nome do professor dos seus filhos ou dos professores dos seus filhos, eles estão acompanhando os boletins escolares. O pai participativo é aquele pai que não, dentro de um contexto adventista, ele não se contenta em simplesmente inscrever seu filho no clube de desbravadores ou no clube de aventureiros, mas ele se inscreve também e passa a fazer parte da equipe, acompanha todo o processo, né? Ele não se conforma em simplesmente organizar o acampamento e enviar seu filho para um acampamento, ele vai junto, ele participa desse processo, né? Ele acompanha o desenvolvimento do filho. É o elemento principal, talvez, do pai participativo, né? A característica principal desse pai, dessa mãe, é que eles doam tempo para os seus filhos, eles conseguem organizar a sua agenda de tal maneira que os filhos sejam uma prioridade, e eles conseguem estabelecer tempo para estar com seus filhos, para acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. E como serão os filhos de pais participativos? Queridos, essa performance é a melhor de todas, né? Os pais participativos conseguem desenvolver a melhor performance nos seus filhos. Veja, filhos de pais participativos são geralmente indivíduos competentes, de boa autoestima, que têm habilidades sociais, eles são geralmente otimistas, conseguem ver o lado positivo das coisas da vida, eles desenvolvem um excelente desempenho acadêmico, têm boas notas, né? E são resilientes, ou seja, têm a capacidade de recomeçar as coisas quando as coisas não dão certo, eles não desistem fácil dos seus objetivos, das suas metas, né? Então, essa é uma característica muito importante. Agora, nós temos outro tipo de pai, que são os pais permissivos. Qual a característica do pai permissivo? A imagem aqui, né, que eu coloquei, eu creio que já ajuda a entender, né? Nessa imagem, você tem um filho dando uma ordem para o pai. E, veja, os pais permissivos são aqueles filhos que permitem são aqueles pais que permitem que seus filhos dominem o seu lar, né? Eles não têm regras. Quem faz a regra são eles mesmos, né? Então, por exemplo, na casa de um pai permissivo, o filho não tem hora para dormir, não tem hora para brincar, não tem hora para estudar, ele faz tudo isso de acordo com o seu desejo, porque os pais não conseguem controlar essa questão, né? Então, é importante que os pais permissivos aprendam uma coisa que vai ser colocado aqui, ó. É a pior performance, tá? Se você é um pai permissivo, se você deixa seu filho à vontade para fazer as coisas do jeito que ele quer e você não estabelece regras que serão respeitadas pelos filhos dentro do ambiente doméstico e em outros ambientes que ele frequenta, você vai gerar um filho, você vai desenvolver no seu filho uma performance muito negativa. Veja, eles vão ter desenvolvimento atrasado e baixo desempenho acadêmico, eles terão problemas afetivos e comportamentais, tipo uso de drogas, álcool, vida sexual precoce,
e talvez como consequência da vida sexual precoce, eles desenvolverão doenças sexualmente transmissíveis, eles terão baixa autoestima, além disso, terão probabilidade maior de depressão e estresse, serão jovens estressados, né? E estilo de vida é o estilo aplicativo pessimista. Eles serão aqueles jovens que nada que você faça por eles está bom. Eles sempre estarão reclamando das questões da vida. Nunca as coisas estão boas para eles. Sempre tem algo para questionar, para reclamar. Então, você vai ter um filho assim, se você for um pai permissivo, né? Além disso, eles terão baixa habilidade social e futuro comportamento antissocial. Nós chamamos de comportamento antissocial algumas coisas como mentira, roubo, agressão, xingamento, né? Essas coisas, elas vão estar presentes na vida de um filho de pai permissivo, tá ok? Realmente fica aqui essa alerta, né? Um estudioso chamado Norbert Light, ele escreveu uma lista interessante que nos ensina por contraste. Essa lista foi adotada pelo Departamento de Polícia de Chicago, nos Estados Unidos, e foi o Departamento de Polícia ali, ela começou a espalhar essa lista entre as famílias ali da cidade, com o objetivo de ensinar os pais por contraste. O título da lista é o seguinte: como criar um criminoso. E aqui ele vai estabelecer algumas coisas que os pais podem fazer para criar um criminoso, né? E começa assim, ó: desde pequeno, dê ao seu filho tudo o que ele deseja. Tudo que ele desejar, compre para ele, dê para ele. Ache graça quando seu filho falar palavrões, pois assim ele ficará convencido da sua originalidade. Não lhe dê orientação espiritual. Deixe que ele mesmo escolha sua religião apenas quando tiver 18 anos ou mais. Essa é uma lista para você criar um criminoso, né? Nunca lhe diga que ele fez algo errado, pois assim ele ficará com complexo de culpa. Então, nunca repreenda seu filho por nada que ele faz, deixe ele à vontade. Deixe que seu filho leia e assista o que ele quiser, não controle essas coisas. A louça deve ser esterilizada e ficar limpinha, mas a mente dele pode ser alimentada com lixo. Então, deixe ele à vontade para assistir o que ele quiser, não controle isso. Além disso, você pode fazer mais ainda para criar um criminoso. Arrume pacientemente tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, meias, brinquedos, CDs, DVDs. Coloque tudo no lugar certinho. Assim, ele se acostumará a transferir a responsabilidade sempre para os outros. Discuta frequentemente diante dele, para que mais tarde ele não fique chocado quando a família se desestruturar. Dê-lhe tudo em comida, bebida, conforto, tudo que o coração dele desejar. Leia cada desejo dele nos seus olhos, pois recusas poderiam ter como consequências perigosas frustrações. Defenda-o sempre contra os vizinhos, contra os professores e contra a polícia, porque todos estão contra ele. Todos têm alguma coisa contra o seu filho. E aí, queridos, prepare-se para ter uma vida de infelicidade, pois é exatamente isso que eu espero como pai e como mãe, se assim você proceder, né? Então, nós temos aqui essa lista que nos ensina por contraste, e você, pai, que está me ouvindo, especialmente se você tem filhos pequenos, entre os primeiros 7 a 8 anos de vida, você precisa olhar para essa lista e verificar aquilo que você está fazendo aqui, que tipo de comportamento você está tendo desses aqui, e eliminar urgente da sua vida, para que você possa ajudar seu filho a não virar um criminoso. Ok? Veja o que diz a palavra de Deus sobre isso. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Tá vendo? A criança entregue a si mesma é a criança que é filha de pais negligentes, né? Ou melhor, de pais que permitem que a criança fique aí à vontade, não estabelecem regras, não colocam essa criança sob uma orientação, né? Deixa ela ser o seu próprio guia. Ela vai estar entregue a si mesma. Essa criança vai envergonhar a sua mãe, né? Se você for um pai permissivo, é isso que você vai ter, vergonha no futuro. Agora veja, em Provérbios 29, versículo 17, agora, ainda no mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo, você tem o seguinte: corrige o teu filho, e ele dará descanso, dará delícias à tua alma. Que texto interessante, né? Muitos pais pensam que quando a Bíblia diz corrige o teu filho, a Bíblia está falando aqui de castigo corporal. Não é isso que o texto está dizendo, queridos. Corrigir aqui está num contexto de você mostrar o caminho certo para o seu filho.
e você andar nesse caminho certo primeiro, para que ele tenha um exemplo positivo. Então, corrigir aqui, é lógico, em alguns momentos vai exigir, dentro da idade apropriada, um castigo corporal, mas isso deve ser usado em último caso, em situações realmente muito diversas, os pais nunca devem estar irados no momento em que eles vão aplicar esse castigo, né? Você tem que, inclusive, orar antes de aplicar o castigo corporal, tem que estar no estado emocional muito tranquilo, esse é o ideal, é lógico que a gente sabe que nem sempre é assim que é feito, mas deveria ser assim, especialmente no ambiente cristão. Agora, veja, nós temos um terceiro tipo de pais, que são os pais autoritários. Nós já falamos do pai participativo, já falamos do pai permissivo, e agora chegamos no pai autoritário. Qual é a característica do pai autoritário? Como é que ele opera, né? Veja, eles são grandes em autoridade, mas são pequenos em respeito para com as necessidades dos seus filhos. Eles também, eles são muitas vezes arbitrários, indevidamente severos, são duros, né? Eles usam frequentemente a força e o castigo físico, tá? Para fazer com que seus filhos obedeçam ou façam aquilo que precisa ser feito. Além disso, a comunicação com o filho é de mão única, é de pai para filho, né? E geralmente com ordens em voz alta, né? As quais o filho deve obedecer sem questionar. Então, que tipo de filho esse pai gera, né? Geralmente, os pais autoritários não permitem que os filhos desenvolvam a capacidade de tomar decisões próprias. Eles sempre tomam decisões pelos filhos e os filhos simplesmente precisam obedecer às decisões que eles já tomaram para os filhos, tá? Então, nós vamos analisar essa característica aqui, vamos ver se elas são boas ou más para os filhos. Como fica a performance de um filho de pai autoritário? Vamos analisar aqui, olha só. Filhos de pais autoritários não possuem problemas de comportamento, mas se os pais forem muito coercivos, eles desenvolverão hostilidade e agressividade para com figuras de autoridade. Então, é assim, se os pais forem muito durões, esses meninos vão desenvolver, então, um tipo de rejeição por figuras de autoridade. Professor, pastor, policial, qualquer figura, né, que expressa ali uma certa autoridade, eles rejeitarão, porque, na verdade, eles estão rejeitando de forma inconsciente o estilo parental do seu pai ou da sua mãe. Eles não desenvolvem habilidades sociais, eles têm um humor instável. Ora, eles estão muito alegres, de repente, eles estão para baixo, ninguém sabe dizer como eles chegaram nessa situação, né? Os pais perguntam, nossa, você estava tão alegre agora há pouco, por que está assim? E nem eles sabem explicar também o porquê dos seus sentimentos. Muitas vezes, isso está lá no estilo parental do seu pai ou da sua mãe. Eles são pouco amigáveis, têm dificuldade de fazer amizades, tá? Eles reagem de uma entre duas maneiras. Ou eles se rebelam contra os valores dos pais e saem de casa tão cedo quanto possível, ou eles se tornam indivíduos indecisos, tímidos, eu escrevo sem espinha dorsal, né? Sem estrutura, incapazes de lidar com decisões morais difíceis. Quero explorar um pouquinho esses dois pontos aqui para você entender melhor. Existem filhos que eles contam os dias para poder sair do ambiente doméstico, para poder sair de casa, porque eles não aguentam o autoritarismo dos seus pais. Tem meninas que se casam novinhas, porque não aguentam ficar dentro de casa, elas preferem sair de casa e morar com outra pessoa, porque ela está tentando fugir de um estilo parental, talvez muito, muito duro, né, que os pais têm com ela em casa. E quando eles não saem de casa, eles acabam se submetendo a esse estilo parental, eles se tornam pessoas muito tímidas. Eu diria o seguinte, pessoas que têm dificuldade de tomar decisões morais difíceis. E aí, queridos, aqui tem um perigo muito grande. Por quê? Porque quando esse jovem ou essa jovem sair de casa, eles estavam acostumados a ter alguém que tomava decisões por eles, geralmente seus pais. E agora eles vão depender que alguém faça isso, que alguém continue fazendo isso por eles. E aí, quando eles se tornam jovens e vão, por exemplo, para o ambiente da faculdade, e lá eles precisam de alguém que tome decisões por eles. Se eles tiverem a sorte ou a bênção de fazerem boas amizades, essas boas amizades os influenciarão para bons caminhos, porque essas pessoas continuarão tomando decisões. Eles só seguirão o que os outros decidem por eles, entenderam? E aí, queridos, infelizmente, alguns jovens, eles acabam criando amizades, ou estabelecendo amizades com pessoas de má índole, e essas pessoas vão conduzir o seu filho por caminhos tortuosos,
que talvez você não consiga tirá-los de lá. Então, é muito sério. Se você é um pai que está tomando decisões constantemente pelo seu filho, não está deixando ele aprender até com seus próprios erros, você está cometendo um grande erro no seu processo educacional com o seu filho. Você precisa monitorar, é lógico, você precisa acompanhar o seu filho, mas você precisa ajudá-lo a ele mesmo, ajudá-lo a tomar decisões sábias, né, decisões que terão consequências positivas e não negativas para a sua vida. Mas você não pode tomar essas decisões por ele, não pode permitir que ele assuma essa atitude de alguém estar sempre tomando decisões por ele, porque isso será muito mal para a sua vida futura, ok? E, por fim, nós temos os pais negligentes. O que são os pais negligentes, né? São aqueles pais que realmente não têm tempo nenhum para os seus filhos, não conseguem separar tempo para os seus filhos. Existem vários tipos de pais negligentes. O primeiro deles é aquele pai que gera e não assume, né? Simplesmente gerou o filho e saiu da vida da mãe, não quer saber, ele sabe que a criança já nasceu, mas ele não busca a interação com ela, né? Então, é aquele pai que não aceitou realmente ser pai. Existe também aquele pai negligente que, enquanto eles viviam casados, enquanto pai e mãe viviam casados, ele tinha uma relação com os filhos, mas depois que se separaram, ele acabou esquecendo que tem filho, né? Se tornou um pai negligente porque não acompanha, não visita, não recebe essa criança em casa, ou pelo menos com dificuldade, não liga para saber como está, não acompanha, não ajuda financeiramente. Então, esse é um tipo de pai negligente também. Mas o pior tipo de pai negligente talvez seja aquele pai que vive no convívio da família, né? Mas não conseguem dar tempo para o seu filho. Geralmente, queridos, os pais negligentes, eles são pessoas muito bem-sucedidas na vida profissional, tá? Geralmente, suas empresas crescem, seu trabalho progride, ele é promovido no seu ambiente de trabalho, ele consegue ter uma boa performance num ambiente de trabalho, num ambiente acadêmico, mas ele faz isso às custas da educação dos seus filhos ou do seu filho, né? E isso vai cobrar um preço muito grande também para o filho. Veja como é que fica filhos de pais negligentes. Olha só, eles têm problemas de comportamento, ele tem pior desempenho na escola, ele tem baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, ele tem sintomas depressivos, provavelmente você vai ter um filho com depressão, ele tem maior risco de envolvimento com drogas por falta de limites, tá? Eles serão mimados e egoístas, porque geralmente os pais negligentes, eles, para compensar a ausência deles na vida dos seus filhos, eles enchem os filhos de presentes e brinquedos e coisas, e a criança acaba pensando que ela é o centro do mundo nesse sentido, né, de estar sempre recebendo as coisas, e na verdade não é bem assim, né? Então eles acabam se tornando mimados e super egoístas. Além disso, queridos, filhos de pais negligentes, eles terão uma dificuldade com questões de regras. Eles não vão ter noção de regra. Você coloca um filho de um pai negligente num ambiente onde existem regras, normas para serem seguidas, e ele fica desnorteado, ele fica perdido. Agora, você consegue imaginar como um filho desse vai lidar com a lei de Deus, que na verdade, ela se resume, né, a normas, a regras que precisam ser obedecidas, né? Então, essa menina vai ter dificuldade de obedecer a Deus, se ele cresceu nesse ambiente sem regras, você entende? O tipo de pai que você é, de fato, vai afetar o tipo de visão que o seu filho terá de Deus. Isso é muito importante no processo educacional do seu filho. Lembra do ideal que nós estabelecemos no início dessa palestra? Que nós devemos reproduzir uma descendência santa, uma descendência de pessoas que reproduzam a imagem de Deus. Se você for um pai negligente, você vai falhar nesse processo, ok? Então, vamos lá. Para terminar aqui essa parte, e já indo para o final também dessa palestra, eu costumo dizer que nós, adventistas, somos um povo muito abençoado, meus queridos, porque o que eu acabei de mostrar para vocês representa o desenvolvimento de estudos recentes do campo do desenvolvimento humano e do desenvolvimento infantil. São estudos que não fazem muitos anos que os estudiosos chegaram a essa conclusão, né? E muito antes, eu diria para vocês, 50 anos antes do primeiro estudo sobre estilos parentais sair, Deus já havia indicado para Ellen White, através do dom de profecia, né,
qual era o estilo parental ideal. Eu vou ler uma citação aqui, e eu vou pedir para você fazer um exercício aí comigo. Tente descobrir que tipo de pai é o ideal, de acordo com essa citação de Ellen White. Vamos lá, ela diz assim: mas pais, não desanimeis vossos filhos, combinai o afeto com a autoridade, a bondade e a simpatia com a firme restrição. Dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer. Relacionai-vos com eles. Associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança. Cultivai a amizade com eles, especialmente com os meninos. Tornar-vos-eis assim uma forte influência para o bem. Você notou essa citação de Ellen White? Nessa citação, a Ellen White mostra aquilo que os estudos já estão mostrando, né? Os estudos mais recentes dizem que você deve combinar 2 estilos parentais, o participativo e o autoritário. O pai participativo é aquele pai que estabelece tempo e foco na educação do filho, enquanto que o autoritário é aquele que estabelece limites, né? Então, queridos, os estudos mostram que é necessário nós desenvolvemos um estilo parental participativo e estabelecemos o autoritário, mas um autoritário moderado, que é aquele que ele estabelece as regras para o filho, né, e ajuda o filho a seguir isso aí. Veja como é que a Ellen White coloca, ó. Pais, não desanimeis vossos filhos, combinai afeto com a autoridade. Como é que ela sabia disso, né? Mais de 50 anos antes da primeira pesquisa sair, né? De que os pais deveriam combinar afeto com a autoridade. Ela diz assim, ó, dedicai a vossos filhos alguma das vossas horas de lazer, ou seja, participe da vida do seu filho, brinque com eles, né? Associem-se com eles, ela diz, cultivai a amizade deles. Você consegue ver, inspirada pelo Espírito Santo, Ellen White já havia apontado, muitos anos atrás, antes da ciência chamar a atenção para os pais sobre isso, Ellen White já havia dito assim, você precisa desenvolver um estilo de pai, um estilo parental participativo e autoritário, estabelecendo os limites para que o seu filho possa crescer de forma saudável. Queridos, como é bom sabermos que nós temos essas orientações, né? Agora, melhor ainda, queridos, é se nós sabemos, nós seguirmos, né? Eu fico muito triste quando, às vezes, eu converso com casais e pergunto assim, casais que têm filhos, né? E eu pergunto, você já leu o livro Orientação da Criança? E eles falam assim de forma tão natural, alguns nem sabem que existe esse livro da Ellen White chamado Orientação da Criança, né? Então, isso aí realmente é de lastimar, porque você está perdendo as orientações que o próprio Deus trouxe para a igreja nesses últimos dias, né? Para os pais nesses últimos dias, nos tempos difíceis em que nós vivemos. Então, queridos, para nós terminarmos, existe aqui um princípio muito importante para você formar uma descendência piedosa, né? E o princípio aparece nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 7. Diz assim, estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha que coisa extraordinária que Deus já colocou tudo que os pais precisam fazer para formar uma descendência piedosa. O que precisa ser feito? Primeiro, estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa que o pai precisa fazer para formar uma descendência piedosa, conforme o plano e o sonho de Deus, ele precisa colocar as palavras de Deus no seu coração. Porque você só vai dar aquilo que você tem. Se as palavras de Deus não estiverem no seu coração, você não vai conseguir ir para o próximo estágio no processo educacional do seu filho, que é inculcá-las a teus filhos. E como é que os pais inculcam as palavras de Deus no coração dos seus filhos? Aí o texto diz assim, falarás delas. É falando, querido. Você precisa falar da palavra de Deus para o seu filho, você precisa ensinar o seu filho. Eu costumo dizer que a escola sabatina, lá no sábado de manhã, né, a escolinha das crianças, é uma instituição auxiliar no processo educacional. O Clube de Aventureiros e Desbravadores são instituições auxiliares, mas você tem a responsabilidade primária, e é você que vai responder perante Deus pela vida do seu filho, né? Então, é importante que você fale. Como é que você vai falar? Em que situação você vai falar? O texto diz assim, ó, você vai falar em tua casa, andando pelo caminho. Ou seja, quando você vai levar ele para a escola, você vai falar sobre as palavras de Deus. Quando você vai levar ele para atividade educacional, para estudar, para as aulas de piano, para natação, para onde você for levar seu filho, você vai falando sobre as palavras de Deus. Andando pelo caminho.
E aqui vem algo muito interessante, queridos. Aqui nós encontramos o fundamento teológico, bíblico, para o culto matutino e vespertino. A Bíblia diz, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, toda vez que você levanta e quando você se deita, você precisa falar das palavras de Deus para o seu filho. Ficou claro isso? Ao deitar-te, ao levantar-te. Por que está primeiro deitar-te e depois levantar-te? Porque na cultura hebraica, né, o deitar-se significava o primeiro, porque o dia, ele recomeçava ao pôr do sol. Então, ao deitar-te após o pôr do sol e ao levantar-te com o nascer do sol. Culto matutino, ou melhor, vespertino e matutino, todos os dias, abrindo a palavra de Deus e lendo e falando da Bíblia e das palavras de Deus para os seus filhos. Querido, se você fizer isso, seu filho crescerá com o conhecimento de Deus, com o conhecimento dos princípios de Deus no seu coração. Entenda isso, o nosso lar deve ser um centro de treinamento para equipar nossos filhos a olhar para as necessidades das pessoas e do mundo através dos olhos de Cristo Jesus. É muito importante você entender isso. O seu lar é um centro de treinamento. E eu diria que é o centro de treinamento mais importante dentro do plano de Deus. Tá? Não é a igreja também é importante, mas o lar é mais importante. Ao educar seus filhos, os pais devem ter o senso de missão e reconhecer a importância de deixar um legado espiritual de vidas transformadas. Que tipo de filho você vai jogar na sociedade, ou você vai lançar na sociedade? Ou melhor, que tipo de filho você vai oferecer à sociedade, né? Então, isso é muito importante. O tipo de pai que você tem sido vai determinar o tipo de filho que ele será. E se as crianças abraçam essa missão espiritual, à medida que elas crescem, né, elas poderão viver suas vidas inteiras experimentando o privilégio de Deus usá-las de maneira significativa. Então, queridos, fica esse desafio para você que é pai, né? Convide Jesus para ajudar você, o processo não é fácil, ele exige renúncia, exige sacrifício, exige muita oração. No livro Orientação da Criança, Ellen White diz assim, haverá momentos em que você se sentirá perplexo e não saberá o que fazer. Nessa hora, busque a Deus, busque a sabedoria de Deus, busque a Jesus, e Deus vai te dar um caminho, vai te dar um direcionamento no processo educacional do seu filho. E lembre-se, Jesus deseja fazer parte da sua vida familiar e tornar o seu lar um pedaço do céu aqui na terra. Permita que ele faça isso por você. Que Deus abençoe. Esse é o meu desejo para você nesse momento. Amém, pastor. Muito bom dia a todos que estão chegando ainda, né? Temos vários amigos que já chegaram conosco aí. Quem mais que está aí? Fábio Fátimo, dando um bom dia. Querido amigo e irmão Isaías Chagas, Barra do Garças, linkado no programa. Abraço a todos os queridos irmãos aí em Barra do Garças, em Aragarças, Goiás também, que está na sintonia aí com a gente, que está conectados. Os irmãos de Colíder, Cáceres, Tangará da Serra, você que está aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, Distrito do Porto, as nossas igrejas aqui. Deus abençoe a todos, nossa igreja sede Porto, Dom Aquino, Jardim Paulista, Duque de Caxias, São Mateus, Praeirinho, as igrejas aí também, né, pastor? Do bairro, na verdade, distrito, né, Bosque da Saúde. Dá uma boa para as suas igrejas também. Quais são as igrejas conectadas aí que fazem parte? Nós temos a igreja do Bosque da Saúde, nossa sede, né? A igreja do Ribeirão do Lipa, Novo Colorado, Altos da Boa Vista, a igreja do Urias, né? Nós temos também a comunidade haitiana. Essas são nossas igrejas aqui na capital. Muito bem. Excelente palestra aí, maravilha. Abraço a todos os irmãos do Distrito Bosque da Saúde. Frank Siqueira também, excelente explicação sobre esse tipo de paz. Amém, né? Louvado seja Deus. Temos aqui também amigos de Portugal assistindo conosco. Olha aí que bênção, estamos indo para a Europa, chegando aí pela internet. Deus abençoe você, sua família, né? Cláudia Cassemira, o Rubinho está ligado. Ô, Rubinho, um abraço para você, que bênção. Abençoe você, sua família, né? João Emanuel, a Cláudia. Deus seja louvado por isso. E amanhã nós vamos dar continuidade, vamos encerrar a semana no domingo, né? Então você está convidado a continuar conosco, a compartilhar essa live, né? Dar o seu like aí também, porque assim vai sinalizar que você gostou.
Bom, nós vamos agora ter um momento de oração. Esse é um momento especial onde nós vamos orar, interceder agora por sua família, pelos pedidos que chegaram aqui. E depois vamos encerrar com a última música, né? Deixa eu colocar o nosso amigo Urias aqui juntos, conosco aqui também, Urias? Cadê ele? Opa, apareceu, tá aí o Urias. E o Urias está preparado, né? Pastor, nós vamos orar então, eu vou começar essa oração dessa história, e depois eu também dessa continuidade, pedindo a bênção de Deus para os nossos amigos. Oremos? Ó soberano Deus e Pai, o maior tesouro que o Senhor nos concedeu nessa terra é a nossa família. É um desafio, porque vivemos tempos desafiadores, onde os valores da família têm sido questionados, e o Senhor, até mesmo como Criador, tem sido questionado pela criatura, mas Tu és soberano. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, é eterna. E é nos conselhos da Tua palavra que nós nos apegamos, é o Senhor que nós seguimos, pois Tu és a nossa rocha. Dá-nos uma visão clara dos Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa família. Abençoe os nossos filhos, Senhor. Dá-nos sabedoria para orientá-los nas diferentes fases da vida, como vimos aqui nesta manhã, para ser os protetores, para serem os mentores, para sermos os amigos, para estarmos ao lado deles, sobretudo indicando o caminho do céu. Mais uma vez, nós intercedemos em favor daqueles que estão enfermos fisicamente, estão lutando pela vida contra a Covid-19. Abençoe os profissionais, os médicos, os enfermeiros, paramédicos, enfim, os técnicos, todos. Que o Senhor os visite e abençoe as nossas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo, Pai, na Tua presença, Te louvamos por esse dom tão extraordinário que o Senhor concedeu à raça humana de procriar e pela capacidade que Tu colocaste em cada um de nós de reproduzirmos em nossa própria vida a Tua imagem por meio de Cristo Jesus, pela obra do Teu Espírito, e podemos levar isso também para os nossos filhos. Amém. Isso exige, de fato, uma entrega total a Ti, Senhor. E nessa manhã nós queremos orar em favor de cada um dos pais que precisam fazer essa entrega. Se existe algum pai que está nos acompanhando e que precisa dessa graça, e que está fazendo algum tipo de concessão, ou não entregou plenamente o coração a Ti nesse momento, nós oramos para que o Teu Espírito assuma o controle total dessa vida, ó Pai. E por meio dela, Tu possas ajudá-los a formar a Tua imagem no coração e no caráter dos seus filhos também. O Teu sonho é ter uma descendência piedosa, que reflita o Teu caráter de maneira especial nesses últimos dias. E nós pedimos ao Senhor, que o Senhor, por Tua graça, ajude os pais a cumprir essa missão que Tu nos deste. Fique com cada pai que está acompanhando essa série de estudos sobre família, que cada lar seja extremamente fortalecido pela palavra do Senhor e que esses frutos possam ser vistos na sua vida. Abençoe o pastor Joelson na condução da sua igreja no distrito do Porto, abençoa também as nossas igrejas do distrito Bosque da Saúde, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e do mundo, que a Tua graça esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor. E agora vamos de música, né? Vamos já indo para a parte final. Vamos terminar com esse louvor maravilhoso aí. Urias vai cantar o que pra gente? A música de Fernando Iglesias, que fala sobre as crianças, né? E o cuidado dos pais. Para sempre vou te amar. Como criança, eu vou para sempre vou te amar. Amém. Amor, sei, eu ouvi você chorar. Pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir
criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir sua primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se dizendo que pecou. Te dei a mão, o tempo então voltou. Como criança eu sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E como criança eu pra sempre vou te amar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Que lindo hino, hein? Louvado seja Deus, obrigado aí, Urias. Amigos, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer a presença de todos. Querida irmã Ronizete Mendes, vamos orar por sua saúde. Temos aqui, quero dizer para você que tem feito seus pedidos de oração, nós temos aqui um grupo de intercessores que faz parte do nosso cenáculo de oração, que é o Ministério de Oração da Igreja sede do nosso Distrito Porto, e muitos dos nossos intercessores estão acompanhando aqui, inclusive casais, estão tomando nota e nós vamos continuar orando, vamos orar por sua saúde, por sua família e por todos os pedidos que foram feitos aqui. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30, e teremos a presença do pastor Levino Santos. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. Pastor Ed Carlos, uma bênção sua presença conosco aqui, ontem, hoje, suas palavras aí finais, e na sequência, então, nosso amigo Levita Urias, palavras finais de vocês nessa manhã. Pastor Gelson, muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar, foi um prazer estar com vocês, fico muito feliz por essa semana que está sendo feita, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está usando cada palestrante para edificar a sua igreja, o seu povo aí do Distrito do Porto. Deus continue te usando poderosamente, amigo. Parabéns aí pelas iniciativas que você tem empreendido na obra do Senhor aí, viu? Um abraço, muito obrigado. Amém, obrigado, pastor. Amigo Urias. Obrigado, pastor Joelson, pelo convite. Obrigado, professor de Carlos, pelas orientações aí. A gente sempre aprendendo aí como ser o melhor pai, como ter uma família aí aos pés do Senhor. Um bom dia a todos, uma boa preparação para o sábado que está chegando. Bom dia. Bom dia. Que o Senhor te abençoe, que Ele te proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da tua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Maranata.